começar o nosso evento. Aqui quem fala é o Renato Laz, eu sou diretor de novos negócios aqui da Linksstone. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde para falar de algo tão bacana, tão atual, né, que é o modelo de inovação aberta, colaboração, ecossistema. Né, é um pouco disso que a gente vai falar nessa tarde. Né, e para falar desse assunto, eu estou aqui com os meus colegas, o Adriano Galati, que é o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento da Lynx, né, dentro do segmento automotivo, e também o Hugo Santos, que é o nosso convidado especial aqui, vai falar para a gente de case de referência, né, vai trazer um pouco da visão do mercado como um todo, sobre como que as APIs, o ecossistema aberto, a colaboração do ponto de vista de inovação, pode ajudar a impulsionar a performance das empresas, a sua transformação digital. O Hugo é gerente de engenharia de software da iFood, né, então ele vai contar um pouquinho da experiência dele também, e é professor de MBA da FGV. Então vai trazer bastante conhecimento, bastante conteúdo para a gente. Acho que vai ser muito bacana para a gente poder conectar, né, tudo isso que o Hugo vai trazer com o nosso dia a dia, né, como que a gente vai fazer frente, né, aos desafios de transformação digital das concessionárias, dos centros automotivos, das lojas de autopeças que a gente trabalha, né, para realmente garantir uma melhor experiência para o nosso consumidor final, mas também uma maior ganho de produtividade interna. Né? A gente sempre busca a performance dos dois lados, né? Na experiência para o nosso cliente final e também para os nossos colaboradores, né? E, obviamente, ganho de escala, ganho de performance dentro de casa. Né? Então, pessoal, a gente vai falar primeiramente aí dessa visão de mercado, né? Dos motivadores, né? Do porquê que o tema de colaboração, de inovação aberta, ele é importante e o que ele traz efetivamente de resultado para os negócios aí. Isso o Hugo vai nos dar essa visão. E depois o Adriano Galati vai aterrissar esse tema dentro do nosso contexto aqui, Links, né, trazendo como que a gente está endereçando essa questão de colaboração, inovação aberta e API com a nossa plataforma nova que a gente está lançando oficialmente hoje nesse evento, que é a plataforma Links Smart API. Então, o Galati vai dar uma visão aí de como é que esse negócio está estruturado, né, como é que faz para utilizar essas APIs, qual que é o processo para operacionalizar tudo isso. Né? Então, acho que vai ser muito bacana aí para que vocês vejam na prática também como que isso vai funcionar no dia a dia de vocês. Então, queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos, Galati, Hugo, muito obrigado também. E vamos lá, pessoal, vamos para cima, vamos tocar esse evento, vamos falar de conteúdo, vou parar de enrolar aqui, toca o barco aí, Hugo. Tá joia, obrigado, Renato, vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito, então vamos em frente. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Como o Renato falou, meu nome é Hugo e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para trazer um pouco do conteúdo que a gente vive no dia a dia, aqui no iFood, e vidas pregressas também, e dos nossos alunos, né, o que a gente ouve no dia a dia, das vivências, das dificuldades, dos desafios, né, e o tema principal desse talk de hoje é sobre APIs, né, o que é a API, como que a gente pode usar ela como um impulsionador da nossa estratégia digital. Muito bem. Vou dar um breve comentário aqui sobre o meu background, né? Então, como a gente falou, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, ministrando 2 matérias lá. Já tenho algum tempo, já fundei algumas empresas também no Brasil, e já tenho alguma experiência com algumas especializações fora também, lidando um pouco de, será que no Brasil funciona? E fora? E será que trazer de fora para dentro? Então, vamos buscar um pouco desse conhecimento também ao longo desses mais de 20 anos atuando com tecnologia e educação. E aí, para o talk de hoje, antes da gente começar com o tema, né, da API propriamente dito, eu gosto de fazer perguntas, né, para a gente refletir aqui. Vocês que estão aí do lado, eu estou vendo alguns comentários aqui, pessoal que está em diversos grupos que está aqui com a gente, vocês se consideram pessoas tecnológicas, pessoas antenadas? Né? Aquela primeira reflexão que a gente queria trazer aqui para vocês. E engraçado, né, porque o tema, ó, já vi aqui o Thiago, o Carlos, muito legal. Engraçado que só o termo antenado, né? O que será que significa antenado para a geração que a gente tem hoje? Antena do quê? Onde que eu uso a antena? Né? O que significa esse termo? Né? Então, já começa aí algumas divergências da tecnologia, da evolução, de tudo que a gente vivencia. E aí, na sequência desta mesma pergunta, eu queria perguntar uma outra coisinha. Você, que se considera uma pessoa antenada, você acredita que você utiliza 50% ou mais
dos recursos pelos quais você investiu no seu smartphone, esse que está aí no seu bolso? Você é antenado, você é uma pessoa que atualizada, antenada, então você tem aí um conjunto de funcionalidades que está dentro do seu bolso e que, nas vidas pregressas, isso seria considerado um supercomputador, né? Então tem gente aqui que está falando, pô, devora o meu iPhone, será 50%? Será que eu consigo usar metade das funcionalidades que esse telefone me disponibiliza, né? Muito bem, para aquelas pessoas que responderam que sim, que bacana, eu gosto assim, eu adoro tecnologia, eu sou ficcionado por tecnologia, né? E eu gostaria de mostrar um breve resumo, é só um resumo, das funcionalidades, por exemplo, que o iPhone tem e ele disponibiliza para vocês, quando você investe na tecnologia. No lado de cima, superior esquerdo, são as listagens de todas as funcionalidades de cada uma das partes de um iPhone. Cada parte que a gente disponibiliza, a câmera, a internacionalização, a memória, o processador, proteção contra a água, o 5G, as 1000 funcionalidades que a câmera tem, né? Então isso aqui é só um pouco, é um resumo em uma página das funcionalidades que a gente tem dentro do nosso bolso, e a gente lida com ela todos os dias, né? E aí eu volto, então, depois dessa pequena página e desse scroll aqui do lado esquerdo, e pergunto para vocês. Você considera que você utiliza 2% ou mais dessas funcionalidades que estão aqui? Ou seja, o Neural Engine, o processador com Machine Learning, a CPU que processa alguns teraflops, a memória, a câmera, todas as funcionalidades da câmera, todos os tricks que você tem no sistema operacional, mais de 11 bilhões de transistores, e o 5G, e todas as resoluções de tela. Então, é mais ou menos por aí que a gente acaba vendo as empresas e o que a gente tem hoje no cenário tecnológico, quando a gente fala dos desafios de tecnologia, do que a gente faz hoje nas nossas companhias. E aí vocês, que são investidores, pessoas que pensam no seu negócio, que estão à frente, são gestores dos seus negócios, vocês investem em tecnologia na sua empresa? Né? Mesma pergunta do nosso telefone. Né? E aí, dentro dessa pergunta, você acredita que de todo o portfólio de produtos e serviços que você investe, que você tem hoje dentro da sua empresa, CRMs, utilizações de softwares de terceiros, enfim, será que você utiliza 2% ou mais de alguma coisa desse software na sua empresa? Muito bem. A pergunta aqui é, será que a gente utiliza o potencial tecnológico e humano que a nossa empresa tem à nossa disposição para alavancar os nossos negócios? Então, diante de uma míriade de sistemas, de possibilidades, de tecnologias que estão surgindo, de todas as pessoas que a gente contrata, dos melhores talentos, de todo o ciclo de vida dos nossos clientes, será que a gente de fato está usando o potencial máximo dessas pessoas, da tecnologia que a gente tem à disposição? Você, como empreendedor, você como pessoa e gestor do teu negócio, hoje, se você tivesse que responder, você cresce na velocidade de fato que você precisa, suportado por este capital humano, suportado por essas tecnologias? Eu paro de perguntas por aqui, vamos deixar para nossa reflexão, porque agora a gente continua para entender um pouco do que é, então, a tal da API. Então, antes de falar em termos técnicos, o que significa o Application Programming Interface, já que eu trabalho no iFood, eu vou falar sobre comida, né? Falar sobre restaurante. Então, imagina que você chegou em um restaurante e você tem basicamente 3 grandes blocos, né, dentro de um restaurante. Você tem a cozinha, onde você prepara os seus pratos, você tem a adega e você tem o caixa. E a pessoa com a qual você interage, você chega no restaurante e você interage direto com o cozinheiro? Você interage direto com a pessoa do caixa? Não. Usualmente a gente interage com o garçom. Então, para a gente entender melhor como é que funciona tudo isso, o garçom é a pessoa que abstrai toda a complexidade de um restaurante para nós e tangibiliza os nossos pedidos. Basicamente, eu preciso pedir para ele o que eu quero, como que eu quero, e ele vai interfacear e vai saber todos os caminhos para ir buscar aquilo que eu quero. Ou seja, se eu peço para ele um prato, uma bebida, enfim, uma sobremesa, ele vai na cozinha. Se eu peço para ele um vinho, por exemplo, ele sabe que ele precisa ir na adega, na prateleira específica, ou falar com uma pessoa que vai pegar esse vinho para a gente. Se eu preciso da conta, já fechei o meu pagamento, quero uma forma de pagamento XYZ, vai com maquininha, vai com dinheiro, seja lá o que for, é o garçom, a pessoa que faz isso para mim,
que abstrai toda essa complexidade. A única coisa que eu preciso garantir é que o meu combinado com o garçom esteja certo, ou seja, eu tenho um cardápio, e nesse cardápio a gente tem uma interface de comunicação. Eu falo para o garçom o que eu quero e como. Ou seja, quando você pede uma carne, usualmente a segunda pergunta que vem, eu quero um bife, eu quero um parmegiana, eu quero um filé mignon. A segunda pergunta que vem usualmente é, bem passado? Mal passado? Ao ponto? Eu quero uma coca, com ou sem gelo, normal ou zero? Então, essas especificações são dia a dia da gente. A gente conversa naturalmente, apesar da gente não perceber. E tudo isso são o quê? São combinados, são contratos, são interfaces que a gente estabelece com o nosso garçom. E ele entende isso, leva para o local específico e traz isso para a gente sem a gente se preocupar com todas as complexidades de um restaurante, por exemplo. Muito bem. Essa é uma interface humano-humano. Ele tem todo um jeito de API, tem um formato de uma API, mas é uma interface humano-humano. Mas eu tenho outras interfaces, por exemplo. Eu tenho interface homem-máquina, por exemplo, um aplicativo. Uma interface web, um aplicativo que você tem na sua mão, ele é projetado para que você tenha a melhor interação possível dentro daquela interface, né? Então é um outro tipo de API também, de interação que a gente tem. Mas a gente não está falando dessas duas interfaces, da humano-humano e da humano-máquina, né, do homem-máquina. A gente está falando especificamente aqui daquela que suporta os nossos negócios, né? Aquela quando eu preciso que duas máquinas conversem entre si. Só que se eu tenho duas máquinas completamente distintas, eu tenho duas empresas que prestam serviços completamente distintos, por exemplo, de um lado eu tenho uma empresa como o iFood que tem toda a gestão de pedido de comida, de mercado e assim por diante. E do outro eu tenho uma série de aplicativos e conectividade de parceiros que vão precisar conversar comigo. Só que um pode falar um idioma e outro vai falar outro. Como é que a gente consegue fazer com que esses sistemas conversem, sendo que um fala um idioma, o outro fala outro? Estou falando aqui de sistemas operacionais e um monte de tecnologias diferentes, né? No fim das contas, uma API é a forma, é a interface padronizada para que os computadores conversem. Para muitas pessoas que estão aqui, isso pode parecer trivial, para outras pode parecer uma novidade, mas esse núcleo, essa interface padronizada, foi o que revolucionou o nosso mercado e é o que permeia hoje todos os negócios digitais. Ele é o coração de toda a digitalização, de toda a transformação digital de qualquer empresa, de qualquer setor no mercado. Na mesma analogia que a gente fez ali agora há pouco, eu falo muito sobre omnicanalidade, eu falo muito sobre múltiplos canais de atendimento, e lembrando que são duas coisas distintas, né? E aí, a partir do momento que eu aumento essas possibilidades, ou seja, o meu cliente ele tem Android, outro cliente tem iPhone, outro cliente usa um sistema operacional no veículo, outro usa um desktop. Como é que eu faço com que todos esses sistemas conversem com a minha lógica de negócio, com aquilo que eu ofereço de valor para meus clientes, para os meus parceiros, para as pessoas, para os meus stakeholders? Então é justamente a API que não importa quais são os sabores, não importa se você é amante do Android ou se você adora o iOS, o iPhone, não importa, você vai conseguir se conectar aos sistemas da tua empresa ou dos teus parceiros de forma completamente transparente e sem preocupação, falando o mesmo idioma. Então, a API, no nosso caso, é aquele componente principal que permite que a gente tenha flexibilidade, reusabilidade, redução de custos, a gente vai entender um pouco de cada um desses quesitos aqui dentro, segurança, velocidade, mas tudo isso traz para a gente o principal, que é a experiência do cliente e a inovação que o negócio precisa para aquela pergunta que a gente fez lá atrás, para que eu cresça na velocidade que eu preciso. Muito bem. Para a gente entender um pouco melhor como que isso se adapta ao nosso mundo real, principalmente para quem não é de tecnologia, imaginem que vocês têm, por exemplo, uma tomada na casa de vocês, falando de flexibilidade e reusabilidade. A cada equipamento novo que eu compro, independente se ele tem o plug correto ou não, sabe quando você compra, por exemplo, um equipamento lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, e ele vem com um plug diferente aqui do Brasil, por exemplo? Você não precisa refazer a sua rede elétrica inteira para você usar esse equipamento, para você carregar um telefone, um notebook e assim por diante. Basta que você adapte e que todo mundo converse o mesmo jogo. Ou seja, a partir do momento que todo mundo é compatível com a rede 110/220, tá tudo certo, tanto que a maioria deles são bivolts. E aí você simplesmente utiliza esse produto, esse serviço, você reutiliza a sua rede elétrica. Ou seja, desde que todo mundo respeite este contrato, ou seja, todo mundo é 110 ou 220, você não precisa mudar em absolutamente nada a sua instalação para utilizar, seja um equipamento, um eletroeletrônico, uma TV,
um celular, ou até mesmo um carro. Você poderia, obviamente, ter alguma especificação de um tipo específico de tomada, de um tipo específico de rede, mas tudo isso está dentro de uma rede 110, 220, ou seja, você reutiliza a mesma infraestrutura para plugar e para utilizar aquilo que você quiser dentro da sua residência. E assim como Legos, né, ou seja, na mesma analogia do como você consegue plugar essas peças, pensa nos Legos que a gente monta, ou seja, tem uma série de peças que elas sozinhas fazem alguma coisa, elas têm lá um formato, uma cor, ok, mas quando eu junto essas peças, quando eu consigo que todas falando o mesmo idioma, e qual é o idioma único do Lego? São os encaixes são padronizados. A partir do momento que todo mundo é padronizado e todo mundo conversa a mesma língua, eu posso combinar esses Legos para fazer uma casa, para fazer um barco, para fazer uma floresta, um castelo, o que eu quiser. Então, no fim das contas, eu consigo combinar dentro de uma empresa as minhas APIs internas ou externas para resolver determinados problemas que eu tenha no meu negócio, desafios tecnológicos, desafios de processos de negócio, sem precisar redesenvolver os meus sistemas. Essa não é a realidade de todas as empresas hoje no mercado. Na verdade, as empresas hoje que usam APIs, que usam essa nova era da API Economy, né, a economia das APIs, elas têm um diferencial absurdo frente aos seus competidores, né? E essa não é o único aspecto que a gente trata aqui. No fim das contas, uma API, esse Lego que a gente tem, a gente compra uma vez só o Lego, né? Então, à medida que eu vou crescendo o meu portfólio de Legos, eu posso montar e desmontar eles com o mesmo conjunto de Legos. Ou seja, quanto maior é a minha reutilização, quanto mais eu combino esses Legos para que eu consiga construir as minhas, todas as peças que eu gostaria e dar vazão à minha imaginação, melhora o meu ROI, melhora a minha economia, porque eu diluo esse custo fixo à medida que eu uso ele mais, e maior é a minha agilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um portfólio de Legos pronto, é como ter uma prateleira. Eu puxo aquele Lego, utilizo, combino, faço um castelo. Combino outros Legos, faço uma ponte, faço o que eu quiser. A analogia para os nossos sistemas, a analogia para os nossos negócios é, se eu já tenho sistemas especializados, um CRM, um chatbot, um atendimento virtual, um atendimento em realidade virtual, realidade aumentada, eu vou usar esses componentes no processo que eu quiser, naquele que fizer mais sentido e naquele que eu entender que eu tenho maior leverage, maior vantagem competitiva frente aos meus fornecedores. Mas os sistemas, eles são únicos, e se eu quiser especializá-los, eu posso. A gente vai entender um pouquinho disso aqui logo na sequência. Não sei se vocês estão familiarizados com esse vídeo. Vocês se lembram da Judite? Alguém aqui se lembra da Judite e do Porchat, pessoal? Muito bem. O Roberto, o Homero, o Carlos, o Daniel, acho que esse vídeo ele nunca mais sai da cabeça da gente, não é mesmo? Judite. É o chiclete, né? O fica na cabeça, né? Exatamente. E o que diabos Judite tem a ver com API? Tudo. Tem a ver tudo com API. Porque no final das contas, quem é a Judite no ambiente tecnológico? O que o Fábio Porchat quer? O que ele quer no final das contas no vídeo? Ele quer cancelar, ele fala para a Judite, eu quero não estar aí, me acha aí, eu quero sair daí, eu quero não existir aí. Inclusive hoje, não é muito mais um privilégio, ou não é mais uma opção para que a gente não permita que o cliente não esteja mais aqui. A LGPD traz uma série de regras que a gente precisa deixar muito claro para os nossos clientes, onde os dados deles estão sendo utilizados. Se ele não quiser mais estar aí, ele pode, pressionado um botão. Então, nesse sentido, a experiência do Porchat, a experiência da Judite, ela quer fazer uma coisa muito simples. Ele quer simplesmente informar um código, um CPF, alguma coisa que o identifique dentro do que eu forneço como um produto ou um serviço, ele quer ter a conta cancelada, sem pergunta, sem chateação. Eu posso tentar fazer alguma coisa para reverter esse cliente? Posso, mas ele quer isso o mais rápido possível. Quantos de nós gosta de esperar, gosta de ficar horas e horas pendurado no telefone? Eu acho que ninguém. Só que no meio dessa história tem a Judite. E por que a Judite existe? Né? Por que usualmente as Judites existem? Porque os sistemas, todos os nossos componentes de software, toda a tecnologia que a gente precisa para conduzir os nossos negócios, elas dependem de uma série de regras de segurança, de acesso, de atualizações tecnológicas, e a gente muitas vezes não tem a possibilidade, ou historicamente não tínhamos a possibilidade,
de colocar os sistemas que a Judite só pode operar dentro do seu call center, dentro de um sistema ali controlado por uma VPN ou coisa que o valha, na mão do cliente. Ou seja, por conta desta falta de segurança, por falta de eu não conseguir colocar isso de forma moderna na mão dos meus clientes, eu preciso passar pela Judite. E aí o que acontece? O cliente fica insatisfeito, a Judite fica desesperada e os meus sistemas continuam desatualizados. E o que acontece com a minha empresa? Provavelmente você não vai crescer na velocidade que você precisa. E onde entra a API nessa história? A API é exatamente o componente que vai permitir que você coloque todo o teu portfólio de serviços de forma segura, auditável, governada, escalável, na mão do teu cliente. E como que a gente coloca isso na mão do nosso cliente? Você escolhe. Eu poderia colocar na mão do meu cliente através de um celular, de uma API, de uma aplicação, de um app. Eu poderia fazer isso através de um totem. Eu poderia fazer isso através de um site. Eu poderia fazer no veículo dele, integrar diretamente no veículo, que hoje a gente tem possibilidade de fazer isso, no relógio, na TV, não importa. Nesse momento eu olho para o cliente como um só. E os meus serviços eu adequo os meus serviços à necessidade do cliente, não o cliente às minhas necessidades. Então, como seria o cenário sem a Judite? Seria um cenário em que o Porchat tem um CPF, ele entra no aplicativo, informa esse CPF e escolhe cancelar conta. Pressionou um botão, a conta está cancelada, Porchat está satisfeito. Ou seja, vamos tentar transpor isso para os nossos negócios atualmente. Quantos processos a gente tem hoje dentro de casa, dentro das nossas companhias, que o meu cliente precisa passar não por uma, mas por várias Judites? O que eu facilito na vida do meu cliente? Como que eu levo a experiência do cliente na ponta para ser melhor percebido, ganhar a confiança, a lealdade, o retorno desse cliente, a recompra desse cliente? Então tudo isso está dentro de um arcabouço e que o central disso tudo é a nossa API. E aí, falando especificamente, eu não conheço tanto do mercado automotivo assim, mas eu fui fazer algumas pesquisas para tentar entender um pouco desse negócio. E tem um report da McKinsey que fala muito sobre isso, ou seja, ele fala sobre os revendedores de automóveis devem se tornar empresas de tecnologia. Nesse report, ele fala sobre todos os aspectos de tecnologia e que hoje as nossas experiências automotivas, elas são computadores em cima sobre rodas, né? E que não só esse momento que você está com o automóvel em mãos e que você está vivendo ali aquela experiência, mas todo o ciclo, ele deve ser comportado e amparado por tecnologia, porque o cliente já está acostumado com isso em outros canais, em outras formas de interação. A gente pede comida por um aplicativo, a gente pede um Uber, pede um táxi, né, pelo aplicativo, a gente já faz tanta coisa tecnologicamente e de forma independente, por que não eu fazer muitas das partes que antes eu exigiria uma pessoa no processo, fazer de forma de não individualizada? Ou melhor, será que eu não consigo empoderar os meus clientes, os meus funcionários, os meus parceiros para tornar esse processo mais efetivo? A gente não precisa que as Judites desapareçam, a gente precisa que elas sejam mais eficientes, né? Esse é o nosso foco. Nesse sentido, eu fiz uma pesquisa adicional, e tem uma pesquisa da MSX, e ela aponta 6 grandes grupos de necessidades, de expectativas que os nossos clientes têm no mercado automotivo. Vocês já devem conhecer isso muito melhor do que eu, mas eu vou passar brevemente só para a gente entender um pouco do que isso impacta no nosso dia a dia, né? Ou seja, somos apaixonados por veículos, por carros, mas como que a gente faz com que isso aconteça na prática? Então, a digitalização da jornada do nosso cliente apontou que 73% dos nossos clientes esperam que a gente esteja disponível. Cara, eu quero tirar uma dúvida agora. Eu quero ter um canal de chat, eu quero ter um canal de áudio, eu quero falar e ser atendido na hora, né? 41% desses clientes, eles queriam fazer uma videochamada com a gente, por exemplo. Não preciso ir até uma determinada concessionária para conhecer o interior, por exemplo, de um veículo ou tirar uma dúvida, muito mais do que eu vi no YouTube. Eu quero que você me mostre o botão que está à esquerda, me atenda. Então, eles esperam que tenha essa disponibilidade. Quase metade desses clientes hoje já esperam esse tipo de experiência, né? 95% desses clientes esperam que a gente tenha um agendamento fácil, rápido, para que eu possa fazer um test drive sem ter que ficar esperando por filas, por horas. Eu quero agendar, chegar lá, dirigir, ter a experiência que é o meu decisor de compra, por exemplo. E por último, 60% deles querem poder usar o veículo dele na negociação de forma rápida, fácil, e fácil. E 95% deles esperam que os preços, a tabela, não seja algo obscuro, que a gente tenha clareza, transparência sobre os nossos processos e sobre
como isso funciona para que eu tenha previsibilidade, tal como a gente tem com as telefonias, tal como a gente tem com os nossos planos pré-pagos em outros, e as subscrições que a gente tem de Netflix, Spotify, HBO e tantos outros serviços por assinatura que a gente tem previsibilidade, né? E por último, 63% desses clientes esperam ter opções para pagamento online desses veículos. Todos esses serviços, todas essas expectativas dentro da jornada do cliente são suportadas de alguma forma por APIs. Ou seja, quando a gente fala de financiamento, o meu core business pode não ser financiamento, mas eu preciso ter capacidade de me conectar ao meu parceiro que forneça essas margens, que forneça o financiamento. Às vezes a nossa marca já tem um banco, ótimo, mas a partir do momento que eu vou plugando serviços e inteligência dentro dessa minha jornada, é aí que eu ganho a minha capacidade de abstração dessas complexidades, porque não é o meu negócio é vender carro, é vender a experiência, é conseguir a lealdade deste cliente. O que eu preciso para fazer para chegar lá é melhorar a experiência dele no máximo, entender as complexidades e as necessidades dele. Muito bem. Tudo isso, para quem está hoje num mundo que é digital, ou que é analógico, e que foi analógico desde 1900 e alguma coisa, ou desde 1800 e algo, com Henry Ford, com todas as revoluções que tivemos até o momento, pode achar que está muito longe. Eu consegui quantificar, consegui colocar dados, consegui colocar tecnologia, metrificar esse tipo, por exemplo, de mercado ou de interação. Mas muito pelo contrário, o mercado automotivo e essa jornada hoje ela é riquíssima em tecnologia para aqueles que adotam, né, as tecnologias da forma adequada. E eu posso dar um exemplo muito simples, por exemplo, que tem uma frase célebre, né, do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, e ele fala que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Essa frase muitas pessoas aqui conhecem, mas eu queria tangibilizar o que isso significa na prática para coisas do nosso dia a dia que impactam nos nossos negócios. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em 2010, a Chevrolet do Reino Unido, ela fez o programa da promessa de 5 anos. E ela entendeu dentro da jornada do cliente, né, que o aperto de mão, por exemplo, entre a pessoa que entrava na concessionária, o vendedor, o representante, né, seja de carros usados, de carros novos, que o aperto de mão era algo fundamental e era algo que gerava um churn, ou seja, gerava um abandono e também gerava, enfim, desconforto para as pessoas, muito mais do que eles imaginavam. Então eles encomendaram um estudo do professor Geoff, da Universidade de Manchester, para ele fazer o que seria a fórmula do aperto de mão perfeito. Será que eu consigo medir, quantificar, colocar em dados aquele aperto de mão para conseguir converter mais, para que eu consiga ganhar a confiança dos meus clientes? Então, esse professor fez toda uma pesquisa, ele é professor de psicologia e também pesquisador de estatística, e ele quantificou, para quem tiver dúvida e quem for bom de matemática, está aqui a fórmula, ele conseguiu quantificar o que seria a fórmula do aperto de mão perfeito. É engraçado a gente pensar que um ritual tão antigo, né, quanto o aperto de mão, ele também possa ser quantificado. E a partir do momento que você compreende algumas eficiências, você vai no estado da arte da sua excelência operacional, e que você entende todos os pormenores do teu processo e consegue colocar isso em dados, você ganha uma excelência, você ganha um posicionamento do mercado que raramente você vai observar nos seus competidores. A diferença é quem está olhando para isso e quem não está. E aí, o resultado desse trabalho, no caso da Chevrolet, foi a construção de um manual, o manual do aperto de mão perfeito, e que tem 5 etapas, basicamente, e tem as instruções, né, de como seria o aperto de mão perfeito. Já foi apertar a mão de alguém e aquela mão mole, molhada, úmida, né, então, esquisito, né, então, ou aquela pessoa que aperta demais a sua mão, parece que ela quer mostrar algum tipo de dominância, aquela coisa toda. Então, eles falaram, cara, o aperto de mão perfeito passa por aqui. E pasmem, este aperto de mão perfeito fez com que as conversões de vendas, naquele caso, aumentassem drasticamente. Então, isso aqui é só um exemplo, não é uma API, não é a tecnologia, mas é a forma da gente olhar para os nossos processos, é a forma que eu quantifico tudo aquilo que faz parte da jornada do meu cliente. E aí eu vou passar rapidamente pela jornada e como as APIs estão plugadas dentro de uma jornada normal que vocês já devem conhecer muito mais do que eu. E ela começa na avaliação do nosso cliente. Ou seja, no final das contas, o que eu quero como empresa? Eu quero que o meu cliente faça uma compra, seja num serviço que ele faz, um automóvel que ele adquiriu, seja
de um serviço que ele, ou seja, um automóvel novo que ele vai adquirir, eu preciso atrair esse cliente e fazer com que ele volte cada vez mais vezes, para que eu tenha um contato com ele contínuo, venda mais produtos, venda para parentes, venda para família, para que eu tenha esse contato e a fidelização desse cliente. Tudo começa nesse início, e aí a primeira parte é a avaliação. Essa parte da avaliação, ele vai ter toda uma pesquisa online, que diferente de como era antes a gente fazia o quê? A gente tinha um vendedor, e esse vendedor era a nossa matriz máxima da confiança, né? Hoje o jogo mudou, hoje o cliente pilota, né? Quantas vezes vocês vão tomar uma decisão, vocês vão na internet, vocês pesquisam, vocês olham fórum, YouTube, entende, no Reclame Aqui. Então a gente usa uma série de mecanismos digitais para compreender, será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que eu não estou? Então essa pessoa, no momento da avaliação, ela procura entender quem são as concessionárias, quem são as empresas que eu vou negociar e como que funciona esse atendimento. Então ele já chega munido dessa informação. Eu quero comprar um carro. Você tem aquilo que eu preciso? A etapa número 2 é a compra. Ele fala, ok, acabei de fazer uma compra com você. Será que você vai manter o contato ou agora que a fase do namoro acabou, cada um se vira e a gente vira as costas e tá tudo certo, né? Então, o encantamento do cliente, o momento que ele vai fazer a compra é um momento fundamental. E esse contato pós-compra é uma das partes mais importantes da experiência do nosso cliente. Inclusive, tem uma estatística associada a isso que mostra que mais de 60% dos clientes não são contactados, por exemplo, no pós-compra, mas eles desejam algum tipo de comunicação, ou seja, putz, o seu carro, como é que tá indo, tá gostando da experiência, tem alguma coisa, posso te ajudar? Então, ou dicas, coisas que você dá gratuitamente, sabe quando você excede a expectativa do cliente, aquela coisa a mais, aquele chorinho do suco que você recebe, ou seja, como é que a gente transpõe isso para um mercado de tanta paixão do brasileiro, que é, por exemplo, o mercado automotivo, né? Então, mais de metade, né, mais de 60% esperam esse contato e ele acaba não vindo. Não quer dizer que seja a realidade nossa aqui no Brasil, mas é uma pesquisa feita globalmente nesse mercado. E 75% desses compradores, eles não são contactados pelos concessionários quando eles estão procurando ou pensando na compra de um veículo novo. Mas como é que essa informação, como é que a gente vai saber que essa pessoa está procurando? Como é que a gente vai saber essa intenção? Será que a gente tem tecnologia suficiente para capturar essa informação e dar esse tipo de insight, esse tipo de ideia para a gente de que esse cliente é um potencial comprador? Então, a tecnologia hoje ela já permite esse tipo de decisão. E aqui o ponto é, eu acabei de fazer uma compra, será que você vai manter o contato? Terceira etapa, penúltima etapa, a fase do serviço. É quando você se sente bem, né? Eu quero me sentir bem por voltar. O que você pode me oferecer? Então, nesse caso, é a manutenção, é quando você decide, é no pós-compra, é quando você tem todo aquele relacionamento, né? O namoro foi ótimo, o pitch foi lindo, mas e depois? Eu comprei uma encrenca ou eu estou amparado pela pessoa que me atende? Estar amparado, aí vem toda a diferença no atendimento do cliente. E que foi, por exemplo, a diferença de grandes empresas como a Nubank, de um produto que já era comoditizado. Concorda que cartão de crédito já existia. Como é que ela transformou um negócio que já existia há tanto tempo em um negócio que virou esse boom e que hoje é uma empresa de 30 bilhões de dólares, né? Como que alcançou esse patamar? Exatamente na excelência, não formando clientes leais, mas clientes apaixonados pela sua marca. Então, nesse caso, a hora do serviço, ele já tem uma especificidade, já tem algo em mente, ele não quer ser enganado, ele quer ser acolhido como cliente, né? Similar aos atendimentos que a gente tem, por exemplo, na Nubank, quando algo acontece de errado. Por penúltimo, é a conquista. Ele fala, cara, eu tô procurando uma concessionária para chamar de minha, né? Para chamar de lar. Você é essa concessionária? Você é esse lugar? E quando a gente fala isso, eu tô falando de uma míria de técnicas e estratégias com tecnologia e atendimento humano combinados que vão dar para esse cliente as boas-vindas nesse serviço, vão mostrar para ele quão fácil, quão simples, quão amparado ele está na decisão de compra de um investimento tão alto que ele fez, diante, inclusive, de cenários macro e microeconômicos como a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Então, nesse momento, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa entender que ele importa como cliente, que você sabe com quem você está falando. Eu mesmo já comprei veículo anteriormente, e que simplesmente pelo fato de eu passar todos os dias ali na frente da concessionária a pé, porque eu andava bastante de metrô, e o vendedor tinha me visto muitas vezes, ele achou que eu era, por exemplo, que eu não teria capital suficiente para comprar o veículo. Eu falei, não, mas o fato de eu andar de transporte público e morar tão perto, será que não te dá um insight de que eu moro em uma região que é próxima do metrô e provavelmente o meu poder aquisitivo é um pouquinho maior e que talvez você tenha um cliente potencial? E ele perdeu uma venda.
né? Perdeu uma venda e quando eu fui bem atendido, eu fui colocado em um outro patamar, negociação, respeito e acima de outras coisas. Então, nesse caso aqui é a conquista. Como é que você trata bem esse cliente e valora ele, né? E por último de todos é a recompra. Se tudo isso deu certo, se tudo isso você gabaritou e conseguiu a excelência tecnológica e operacional e customer experience, né, a experiência do cliente, agora é o momento da verdade, o momento que o ciclo continua e que você continua esse momento. Eu estou pensando em trocar de veículo. A sua concessionária tem ferramentas que me dão suporte a essa decisão? Então é tudo aquilo que a gente estava falando. Os preços, a transparência, o atendimento, a disponibilidade, a facilidade. Na verdade, a gente nem queria passar por tudo isso. A gente queria ter um veículo que nunca dá problema, que eu nunca preciso ir em lugar nenhum e que eu simplesmente boto gasolina e ando e tá tudo. E, aliás, eu nem queria botar gasolina, by the way, eu só queria andar. Mas, no final das contas, tudo isso faz parte. Como que a gente está se posicionando com tecnologias que façam com que tudo isso facilite a vida do cliente? O segredo de todas essas etapas são as APIs. E aí tem outros temas associados a isso tudo, que uma vez que eu já tenho, pensem comigo, eu já tenho reusabilidade, todos os meus sistemas estão intimamente conectados, eu conheço cada etapa do meu processo dentro da minha concessionária, então, por exemplo, eu sou certificado Kanban, e muitas da metodologia Toyota, Kanban, né, Lean, ela é utilizada no processo tanto de produção quanto atendimento do cliente. Uma vez que você masterizou, que você conhece cada etapa e que cada silo da sua empresa hoje ela é tratada como uma unidade de negócio, você consegue maximizar elas individualmente, sem depender uma da outra, para eu reinventar uma área, eu não preciso mudar todo o mecanismo de uma jornada inteira, eu consigo otimizar especificamente aquele ponto, aquele setor da minha empresa de forma individual e escalável, eu começo a olhar para dentro e para fora com aquela mesma visão que a gente viu anteriormente, ou seja, será que eu consigo abrir as minhas APIs? Será que eu consigo olhar para essas APIs, para esses combinados? Lembra do garçom? A partir do momento que eu tenho um combinado com a cozinha, eu tenho um combinado com a adega, eu tenho um combinado com o caixa, se eu quiser trocar o sistema do caixa, eu troco o sistema do caixa e isso não impacta a cozinha. Se eu quero melhorar, eu comprei um fogão novo, um exaustor novo, uma ferramenta nova na cozinha, isso não impacta no caixa. Se eu mudei a adega, a iluminação, a ambientação, isso não muda as outras operações. Então, a partir do momento que, como empresa, eu tenho ambientes que são isolados no sentido de não serem intimamente atrelados, um segurar a inovação do outro, que eu tenho interfaces muito bem definidas, combinados muito bem definidos entre as áreas, eu consigo uma otimização dentro da companhia que se o meu competidor não tem 1%, 2% disso, eu já estou milhas de distância na frente dele. É o pensamento que a gente fala, que eu saio do pensamento linear e vou para o pensamento exponencial. Meu pensamento linear é aquele que uma coisa vem depois da outra e que todo mundo está conectado dentro de uma filinha, que inclusive foi a forma como fomos educados. E o pensamento digital? E a transformação digital? É quando a gente está com sistemas amplamente conectados. E ele não precisa ser só dentro da empresa. Se eu pegar esse mesmo conceito e expandir para o mercado, eu começo a pensar que se todo mundo trabalha como APIs, eu posso me conectar a qualquer um. Então, nesse caso, o tema Open Innovation, se a gente voltar naquele exemplo da Judite, o fato de eu permitir que uma API seja utilizada na mão de um cliente em tempo real, faz com que eu não precise necessariamente deixar essa API apenas na mão de um cliente. Eu posso abrir essa API para os meus clientes, para os meus fornecedores, setor público, parceiros, funcionários, ou para qualquer pessoa. E é aí onde a gente expande os nossos negócios e as possibilidades de negócio para parceiros. No caso, eu não conheço intimamente o mercado de revenda de automóveis, mas das autopeças, de todo mundo que faz parte do meu ecossistema. Por quê? Porque eu não preciso mais de um atendimento humano, eu não preciso mais da Judite, eu consigo com que os sistemas que já são inteligentes, eu tenho empresas especializadas desenvolvendo eles, se conversem para que eu vá para o objetivo final, que é eu ter o benefício de negócio e crescer na velocidade que eu preciso, agradar o meu cliente, encantar o meu cliente na velocidade e da forma que eu preciso. Esse Open Innovation, ele é a base, por exemplo, hoje do que a gente chama de Open Banking, que você deve estar acompanhando aí. E o que é o Open Banking, né? A gente tem aí posts, tanto da Nubank quanto de outros bancos, explicando que é a forma de trazer autonomia para clientes e aumentar a oferta de produtos e serviços. Basicamente, se eu quero pegar antes, eu tinha um relacionamento com um banco, e aquele banco tinha crédito, eu já tinha todo um relacionamento, e agora eu preciso ir para outro que está oferecendo melhores taxas, melhores produtos, melhores serviços, eu não estou mais
associado, atrelado a este banco, porque através das APIs eu consigo sair de um banco para outro de forma totalmente transparente, dado que a minha opção foi sair de um banco para outro, ou seja, eu tenho a proteção dos meus dados, eu que opto se eu vou compartilhar dados entre instituições ou não, mas eu ganho toda essa flexibilidade. Essa é a base do Open Banking. Então, antes eu tinha silos, eu era amarrado com um determinado banco, e agora eu tenho o controle nas minhas mãos. O controle das minhas mãos eu quero compartilhar informação com o banco A, B ou C, eu não preciso migrar toda a minha vida para o banco A ou B ou C. De repente, a linha de crédito de um banco está melhor que o outro, de repente, o seguro de um banco está melhor do que o outro, então eu posso migrar partes disso, tal como eu falei dos setores da nossa empresa. Quando os setores da nossa empresa estão devidamente isolados e de forma independente, autônoma, conseguem trabalhar, eu consigo colocar isso na mão de um Lego, o Lego que o cliente mesmo monta. E nesse momento a gente ganha escalabilidade e produtividade, porque eu posso melhorar cada etapa dos meus produtos ou serviços com parceiros estratégicos, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o iFood se beneficia muito dessa estratégia. O iFood, por exemplo, tem APIs que permitem não só as internas, hoje eu cuido do setor de logística do iFood, ou seja, quando você pede e a pessoa, o motoqueiro, o biker vai até você, são os nossos algoritmos, as nossas APIs que conectam o restaurante a esta pessoa e eles entregam esse pedido para você. Só que a gente abre todo esse portfólio de APIs para os nossos parceiros. É o caso, por exemplo, da APIs... Developer iFood, ou seja, desenvolvedor iFood, que você pode desenvolver aplicativos com as nossas APIs. E tem aplicativos desenvolvidos pela própria Lynx. Eu não sabia, inclusive, fui pesquisar quando eu recebi o convite para fazer parte desse bate-papo, e a própria Lynx, ela tem todo um serviço que conecta no iFood e permite que o lojista faça vendas, né, nesse portfólio nosso, sem o cliente precisar se preocupar com isso. Ou seja, a gente estendeu a nossa capacidade comercial para links, por exemplo, ou para todos os outros parceiros que utilizam as nossas APIs para oferecer isso para restaurantes, para outras pessoas em supermercados agora também, enfim. Então a gente consegue ampliar o nosso poder de venda no que antes era dentro de casa, numa caixinha fechada, igual a Judite lá atrás, que só a gente conseguiria acessar, né? Tudo isso, obviamente, com muita segurança, com governança, com auditoria, tudo muito seguro e muito transparente. Outro exemplo de como as APIs ajudam a gente a impulsionar negócios é o Google Maps. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Google Maps aqui é um exemplo de utilização da API do Google Maps. O que você precisa fazer para utilizar o Google Maps? Você precisa colocar assim como você precisa dizer para o garçom o que você quer na carne, ao ponto, a Coca com ou sem gelo, você precisa falar para o Google Maps. Eu quero o endereço de origem e destino, eu quero uma rota. E de saída, o que ele te dá? O garçom te dá o prato. E o Google Maps? O Google Maps te dá a rota, te dá o tempo de viagem, a rota e o tipo de transporte que você usa, né? Que está aqui em cima que a gente pode ver. Muito bem. Olha que interessante a hora que a API entra no jogo e ela escala os nossos negócios. Vocês sabiam que tem esse bonequinho aqui em cima no Google Maps e que no aplicativo do Google Maps é possível que você peça, por exemplo, uma corrida de Uber diretamente do Google Maps? Essa integração. Como é que eu coloco o Uber dentro do Google Maps? Como é que eu coloco a 99 dentro do Google Maps? Essa integração, por exemplo, é feita via API. E quando todo mundo tem uma interface padronizada, eu tenho uma série de parceiros de negócio que estão conectados ao Google Maps e o Google Maps gera receita por conta dessa rota que ele gerou, dessa corrida que ele gerou, e eu gero receita, eu aproveito todo o meu público para gerar receita para o Uber, para a 99, para outros parceiros que usam esse serviço de transporte e mobilidade. Ou seja, todo mundo ganha e todo mundo escala. Eu aproveito o público do Google Maps e o Google Maps ganha com essa transação. Quem será do ecossistema que você hoje, como grupo, né, concessionário, quem será que você poderia se beneficiar, né, desse volume? Assim como o Uber se beneficia do Google Maps, quem será que com as APIs adequadas você poderia se beneficiar com novos leads, com novas transações, com potenciais clientes, né? E aí, nesse sentido, ele fornece para a gente alguns outputs que são padrões para todo mundo. A modalidade do veículo, o preço da corrida e um tempo de espera. Pronto, eu acabei de escalar o meu negócio através das APIs. Tem uma série de exemplos que eu poderia dar aqui, mas vou trazer mais dois aqui, que é basicamente o Waze. O Waze com o Spotify. Algum de vocês já viu o Waze o Spotify dentro do Waze, o Waze dentro do Spotify, quando você ativa, por exemplo, né, a sua corrida? Essa integração é feita 100% também via APIs. Ou seja, eu consigo
melhorar o engajamento dos meus clientes do Spotify dentro de um aplicativo no momento que ele está na estrada, ele está no Rock the Road ali, e eu também consigo garantir que ele não saia desse aplicativo para poder, enfim, por questões de segurança e assim por diante. Então é dessa forma que eu consigo integrar 2 aplicativos completamente distintos dentro de um só, oferecendo uma experiência para o cliente. Será que eu tenho algum aplicativo, será que eu tenho alguma API, algum case que eu possa me beneficiar dentro do mercado de concessionárias, dentro do mercado de veículos, e fazer esse merge, conseguir oferecer esse tipo de experiência? Não sei. Enfim, pessoal, Application Programming Interface, as APIs, fornecem flexibilidade, reusabilidade, quanto mais você usa, mais ele reduz o custo. Tudo isso é feito a partir de padrões, garantindo segurança, te dando visibilidade, velocidade, muita qualidade no processo, porque tudo fica automatizável, e como dizia Peter Drucker, o que você não mede, você não melhora, mas tudo isso leva a gente à inovação, à experiência do cliente, e é isso hoje o que eu faço dentro do iFood, foi isso que eu fiz durante alguns anos na Oracle, por exemplo, do Brasil, habilitando clientes e parceiros a utilizar, a migrar, fazer as suas transformações digital, pegando todos aqueles sistemas que estavam fechadinhos dentro de casa, que não era acessível para ninguém, mas que levava valor para o cliente, que poderia melhorar a experiência deles, para ponta. E foi assim que a gente conseguiu redução de custos operacionais. Usualmente você ou vai passar a ganhar alguma coisa, ou vai deixar de perder alguma coisa. Ou seja, ou você reduz custo, por exemplo, reduz tempo de atendimento, melhora esse tempo de atendimento, ou você passa a explorar oportunidades comerciais que antes você não podia. Será que a sua equipe de vendas ela é tão eficiente quanto ela poderia? Lembra daqueles 2%, lembra do teu capital humano, né? Será que a gente é tão eficiente quanto a gente poderia? Será que eu consigo colocar estoque, tempo de entrega, agendamento na mão, por exemplo, do meu vendedor, enquanto ele está no showroom, enquanto ele está exibindo um veículo, ou mesmo antes, quando eu estou fazendo a triagem, quando eu estou recebendo leads da internet, que hoje é o principal meio de recebimento de leads que a gente tem, será que tudo isso o meu vendedor está amparado por isso? Será que o pessoal de serviço tem a previsibilidade de peças, de serviços, para dar a previsibilidade adequada para o meu cliente, para não atrasar, para fazer o agendamento adequado, para que seja eficiente, suficiente? Então, uma série de reflexões pautadas nos meus processos e na cultura, porque no final das contas, a partir do momento que você organiza os teus sistemas e orquestra eles da melhor forma possível, você ganha não só na organização dos seus times, as Judiths, elas passam a não ter tanta insatisfação, você melhora a qualidade dos teus funcionários, a satisfação deles, o engajamento deles. A gente sabe como contratar, treinar e manter é difícil, mas quando a gente tem sistemas mais eficientes, quando as pessoas sentem que o que ela está fazendo está levando valor para a ponta, para o meu cliente final, elas se sentem mais recompensadas, elas se sentem parte da solução, parte do negócio. Então, uma solução de API promove a cultura, garante escalabilidade do teu negócio, e cada investimento que a gente faz em tecnologia de APIs, ela tende a ser escalável, tende a ser exponencial por causa do Lego. Quanto mais você utiliza, mais retorno você tem. E você, investe de fato em tecnologia na sua empresa? Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Esse era o recado, era um pouco do overview. Nós temos alguns minutinhos, 8 minutinhos, se a Galate quiser assumir, mas eu estou disponível aqui caso a gente tenha alguma pergunta. Muito obrigado. Opa, obrigado, Hugo. Ótima apresentação. Eu agora vou passar um conteúdo para vocês, onde eu vou contar um pouco sobre alguns cases que a gente já utilizou o Lynx Smart API, né? Embora hoje seja o lançamento oficial, a gente já vem utilizando ele em algumas situações, né? E eu trouxe aqui 3 cases bastante interessantes sobre o uso que a gente já conseguiu fazer com essa ferramenta, através das APIs. Com essa questão da pandemia, a gente percebeu, né, e todo mundo está passando por isso, né, da aceleração da digitalização dos negócios, né, nas concessionárias, né? Então, um primeiro case aqui de um grupo de concessionárias que, com a pandemia e algumas paralisações até do funcionamento da concessionária, precisou buscar uma alternativa rápida para fazer aí a gestão dos seus leads, né? Os leads passaram a ser muito mais digitais do que a presença física na concessionária, né? Um pouco porque o público mesmo não está afim de ir na concessionária, né, de correr o risco, e também a concessionária em alguns momentos ficou fechada. Então, recebemos aí essa encomenda de um grupo de concessionários de como a gente poderia fazer
essa integração e essa gestão de lead de uma forma rápida, porque a cada dia que ele não tinha essa integração, ele perdia negócio, né? Então, como que a gente viabiliza e acelera? Num modelo tradicional de um pedido de customização, seria através, você abre um chamado, me passa a interface como você quer integrar, eu faço um orçamento, você aprova, eu desenvolvo, você faz do teu lado, a gente faz uma homologação, e aí coloca isso no ar, né? Mas isso ia demorar muito tempo, né? O tempo está correndo e eu estou perdendo o negócio. Então, como que a gente conseguiu viabilizar essa integração, essa aceleração, de forma que a gente conseguisse entregar isso muito rapidamente? A gente vamos pegar o que a gente tem dentro dos nossos sistemas, vamos empacotá-lo, deixá-lo numa API que seja possível de ser usado fora do nosso produto, né? E entregamos essa API para esse grupo de concessionárias. E rapidamente ele conseguiu, então, fazer essa integração, essa gestão de lead. Isso é um caso de bastante sucesso, né? Um segundo exemplo que tem aqui é com montadora, né? Então, a montadora tem uma determinada montadora fazer um e-commerce, né, para sua rede de concessionários para vender peças, e também tem aí um book, né, de um caderno de encargos para fazer essa integração, onde a gente estima, né, e cria um projeto para fazer essa integração. Nesse caso, a gente, através de um acordo, a gente combinou, vamos tentar utilizar as APIs que a gente já tem para conseguir acelerar essa integração, ao invés da gente apenas olhar para o caderno de encargos e construir uma interface totalmente nova. Então, a gente conseguiu aí, através de um combinado, utilizar as APIs que a gente já tinha, né? E a gente saiu, então, com uma integração de e-commerce muito rapidamente pronta, né? E, logo em seguida, essa mesma interface foi possível de ser aproveitada também para outra integração de e-commerce, né? Então, assim, uma vez que a gente conseguiu ter esse conjunto de API para integração com e-commerce, logo em seguida esse mesmo conjunto pode ser utilizado para outras integrações de e-commerce. Então, a gente já teve até o caso de reutilização dessa API. E um terceiro case, com um parceiro nosso de negócios, que é a Flychats, que possui chatbot para atendimento. Então, nesse caso, a gente também utilizou as nossas APIs de diversas áreas do produto, para que ele possa fazer a integração com o produto da Flychats e entregar isso rapidamente de uma forma bem nativa do sistema mesmo, né? Não é nenhuma integração customizada, é algo que tem perenidade, então novas versões do produto vão estar com isso atualizado, os clientes não tem nenhum tipo de dor no momento que troca uma versão, que atualiza o sistema, isso está tudo coberto, porque a API também ela é versionada e atualizada à medida que o sistema evolui, né? Então, são 3 exemplos aí bastante significativos que a gente já está utilizando, né? E são casos de sucesso para a gente. Bom, e o que a gente tem, então, de documentação, como que funciona, como que funciona o Lynx Smart API? Bom, eu tenho um portal no Lynx Share, né, onde está consolidada toda a nossa documentação, onde é possível, e é aberta, né, essa área de documentação. Inclusive, se você lançar no Google, ele vai resgatar conteúdo e remeter para esse portal de documentação, onde você tem um descritivo de todas as APIs que existem, quais são elas, para que elas servem, né, um detalhe mais de negócio da API. Nós temos também um hot site dentro do site da Lynx que remete a esse sistema, onde você, inclusive, pode manifestar o seu interesse, né, e gerar aí um pedido de contato, e esse pedido de contato vai ser respondido pela nossa área, pelo executivo de relacionamento, né. Nós temos depois da adesão, você passa a ter acesso, você vai ter um login ao nosso cardápio de API, e aí você começa a ter acesso à documentação técnica da API, né? Quais são os métodos, todos os métodos que tem, todos os campos que tem em cada uma dessas APIs. Você tem, inclusive, exemplo de código, fonte em diversas linguagens, de como você
escreveria uma integração com essa API. Então, tem exemplo lá em C#, tem exemplo em PHP, tem exemplo em Python. Então, você consegue já sair com um template de um código-fonte. É lógico que não é um código totalmente pronto, você vai ter que colocar aí as suas particularidades no código, mas ele é um ponto de partida para você fazer a comunicação com essa API. E aqui dentro também deste portal, você vai conseguir olhar para uma API o qual você ainda não tenha acesso a ela e pedir para ter acesso a essa API, a esse catálogo. E uma vez que você fez a solicitação, isso aí será remetido, então, para o executivo de relacionamento, e aí vai iniciar uma tratativa de como fazer adesão a esse catálogo. Também a gente conta, pós-adesão, uma área de suporte. Então, se você tiver no momento de desenvolvimento, tem dúvida, tem alguma questão para ser resolvida técnica, nós temos um suporte nível 1 e um suporte nível 2, onde você vai poder contar com desenvolvedores que podem conversar com você a respeito da API, tirar dúvida técnica sobre a API, algum impedimento que você está tendo durante o desenvolvimento, ou mesmo após ter feito a integração, se você tem algum problema, você vai ter um desenvolvedor que pode te ajudar nesse sentido. E aí, falando do fluxo de processo aí para adesão, eu trouxe aqui um resumo, né? Tudo se inicia, então, com o nosso cliente, com vocês manifestando o interesse através de uma solicitação por aquele site que eu coloquei na lâmina anterior, ou você pode entrar em contato com o seu executivo de relacionamento, com a pessoa que é a sua franquia. Se vier pelo site, então, isso vai ser registrado e vai passar para o nosso executivo de relacionamento entrar em contato com você. A gente entende que essa é uma venda consultiva, então ele vai ter condições aí de entrar no Links Smart API, demonstrar isso para você, abrir essa documentação técnica, mostrar os campos que tem em cada API, ver a documentação junto, né? E uma vez que a API, esse catálogo, atenda às suas necessidades, existe a formalização, então, do contrato, é criado uma conta, e aí você, como cliente, pode passar a ter acesso ao catálogo, usar área de teste, para poder fazer aí, por exemplo, você ainda não construiu a aplicação, mas você já quer ter acesso à API e fazer teste, você pode usar uma ferramenta como o Postman para fazer interação com a API, ver como ela funciona, que tipo de dado que ela retorna e tudo mais. E depois, então, aí, dessa formalização do contrato, você ganha a conta e recebe os dados de acesso para essa ferramenta e você poderá, então, acessar aí toda a documentação técnica, né? E se acontecer de eu estar fazendo uso da API e dentro de uma integração tem um campo que eu precisava mais na API e eu não tenho, né? Bom, nós estamos, essa é uma plataforma que ela é viva, né? Então, esses catálogos de API, ao longo do tempo, eles vão ganhando novas APIs. Então, se você adquirir um catálogo de API, tem um campo nessa API, o qual você precise para completar a sua integração, você deve fazer a solicitação, nós vamos completar essa API com o campo que ainda está faltando, né? E vamos disponibilizar uma nova versão da API. Se ocorrer de você precisar fazer alguma integração onde não temos a API ainda no catálogo disponível, nós vamos estudar essa questão, ver a viabilidade técnica, ver o modelo de liberação que a gente pode fazer e vamos anexá-la no catálogo ao tempo que for possível de ser incluído. Então, essa é uma plataforma viva, né? À medida que a gente vai evoluindo o produto, esse catálogo ele vai crescendo, né? Tem um roadmap para isso crescer, tem uma equipe que fica cuidando disso, né? Junto com a equipe de suporte, para cada vez mais ter mais serviços dentro desse catálogo, dessa plataforma. Então, isso é basicamente o que a gente vai contar, né? A gente pode ter alguns momentos outros momentos para entrar até na ferramenta, demonstrar com mais profundidade essa questão aí do catálogo, dos exemplos de código, do nosso sandbox para todo mundo fazer teste, esse tipo de coisa. E por último, eu queria deixar aqui então um QR Code para a solução. Quem quiser já ir dando uma olhada, pode apontar aí para o QR Code, que vai conseguir já entrar no portal para isso. Ok? O Galati, tem algumas perguntas aqui, se a gente puder responder, acho que seria legal. Algumas você já respondeu na tua apresentação, então essas eu vou pular.
Mas pegando uma aqui do Marcos, ele está perguntando aqui a respeito de integração do Links DMS com o Mercado Livre. Agora será possível? Tá, a gente não tem essa API ainda de integração com o Mercado Livre, mas sim, ele é um candidato a estar no nosso catálogo, né? A gente precisa entender esse modelo de integração, isso passa por uma área aí de parcerias, esse tipo de coisa, mas é possível sim, e esse é um dos exemplos do qual a gente precisa trabalhar. E aí, né, ela está complementando a resposta, o que via de regra a gente vê no mercado são soluções de hub de marketplace, né, que existem especificamente para fazer essa integração com o Mercado Livre, por exemplo. Né, então, você tem o hub, que você contrata esse hub para fazer toda a orquestração de pedido, né, para você cadastrar o seu catálogo e tudo mais. E essa integração do Links DMS com hub de marketplace, ela já está disponível. Né, já existe lá a API de e-commerce, né, que já pode fazer essa conexão com o hub, que, por sua vez, envia as informações e recebe essas informações para o Mercado Livre. Mas, respondendo objetivamente a pergunta do Marcos, uma conexão direta com o Mercado Livre, não. Né? A gente tem realmente essa conexão com esses hubs de marketplaces, né, Galati? E, beleza. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é se nós teríamos API que também grava no DMS ou só que lê, Galati? Pessoal, vocês me escutam? Opa, acho que os demais ali que travaram, então. Não sei se caiu ali a internet do Galati, mas então deixa eu tocar aqui. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, né, Hugo? Então eu vou responder. Tem ali, pessoal, possibilidade de tanto gravar quanto ler, tá? Então, existem algumas APIs que vão fazer leitura, outras que vão fazer gravação, mas sim, tem as duas possibilidades sim, tá? Aí outra pergunta é, a API vai estar disponível somente para as concessionárias ou para terceiros fazerem desenvolvimentos? Vai estar disponível para os nossos clientes, tá, pessoal? Então, os nossos clientes vão contratar essas APIs, elas vão estar disponíveis para os nossos clientes. Agora, se o cliente quiser, por exemplo, tem uma plataforma de e-commerce que eu utilizo e eu quero utilizar a API para integrar. É uma decisão de cada um dos nossos clientes, tá? Então, vai estar disponível para os clientes. As concessionárias que já possuem sistemas omnichannel que têm API para ser integrada no ERP. Acho que está um pouco relacionado ao tema de e-commerce, né? O tema de integração com marketplace. Sim, a gente já tem APIs nesse sentido que permitem vocês se conectarem com soluções omnichannel, como é o exemplo dessa API de e-commerce, tá bom? Que mais? Voltei, Renato. Probleminha técnico. Opa, beleza, Galati. Estou tocando aqui algumas perguntas, mas me ajuda aí. Vamos lá. O Adriano está perguntando se existe um ambiente de teste para conhecer a API. Sim, você tem um sandbox para conseguir fazer esse teste através de Postman, né? Precisa ter um ambiente para isso, mas existe sim. Legal, bacana. E outra pergunta do William Orletti, se nós conseguimos API com o sistema via nuvem. A gente tem alguns endpoints que acredito que se apliquem ao via nuvem sim, tá, William? Pode dar uma olhada aí no catálogo, né, que a gente disponibilizou aí no QR Code. Você vai ver que tem alguns endpoints que sim podem ser consumidos ali pelo via nuvem, tá? Que mais? O catálogo será comercializado como um módulo à parte ou quem já é cliente Links poderá utilizar? A gente tem algumas APIs que são gratuitas, tá, pessoal? E outras que são comercializadas sim, tá? São vendidas à parte, tá bom? Será possível inserir uma agenda na oficina via API? A gente vai liberar isso futuramente, tá, pessoal? Ainda não está disponível essa funcionalidade. A Links vai liberar integrações via API para automatizar processos dentro do Apollo, tipo criação de títulos a pagar de clientes. Quer responder, Galati? Galati, está nos ouvindo? Acho que ele está meio travado na internet, mas eu vou responder. Assim, pessoal, esse vai ser um trabalho contínuo que a gente vai fazer de liberação de novas APIs o tempo todo, tá? Então, todas as funcionalidades que a gente vai
vai liberar de novas ou funcionalidades existentes já no nosso sistema, no Apollo, no Lynx DMS, a gente vai disponibilizando, sim, essas APIs para que vocês possam utilizar. Tá? Nem todas estão disponíveis nesse primeiro momento, obviamente, mas isso vai ser um trabalho contínuo. A gente tem um time dedicado, tá, exclusivamente para documentar e para disponibilizar essas APIs na estrutura da nossa plataforma. Tá? Então, isso vai ser um trabalho contínuo. Documentação para conhecer as possibilidades da API somente após a adesão. Adriano, acho que trazendo um pouco do que a gente falou ali sobre acionar a sua franquia, né, o seu executivo de relacionamento para conhecer. Eles podem te mostrar, tá? Vocês vão conseguir ver toda a documentação. Não precisa só ter acesso depois da contratação, tá? As franquias conseguem compartilhar isso com vocês e mostrar o que está disponível no detalhe, até inclusive documentação técnica, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem API para integrar com o Fluig? Aí, Cristiane, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque o Fluig é um sistema bastante amplo, né? Então, a gente precisaria entender no detalhe qual seria o dado, né, que você precisaria trafegar para conseguir te dar essa resposta, tá? Minha sugestão, assim, procure sua franquia, seu executivo de relacionamento, que ele vai conseguir te esclarecer essa dúvida, tá? Já tem APIs para o Sionet CRM. A gente tem algumas APIs que sim podem ser utilizadas no contexto de CRM, tá? No catálogo vocês vão conseguir consultar e verificar isso. Temos como fica a integração através do Flychats. Como fica a integração através do Flychats, não muda absolutamente nada. A integração com o Flychats ela permanece como já está hoje. E aí uma pergunta da Andressa. Essas APIs se aplicam só para o Lynx DMS ou para a versão do CISDFX? Galate? O Lynx Smart API só com o Lynx DMS. O CISDIA não tem essa plataforma junto. Legal. Beleza. Gente, assim, se vocês tiverem mais dúvidas, qual que é a nossa sugestão, tá? Sempre alinhem com a franquia que atende vocês, o executivo de relacionamento, que eles vão poder ajudar vocês aí no esclarecimento. Tem curiosidade, quero ver a documentação técnica, quero ver a carinha lá da plataforma do Lynx Smart API, como é que gera o código, né, de referência para eu poder utilizar. Tudo isso as franquias vão poder mostrar para vocês no detalhe, entrar na API lá, mostrar para vocês. Eventualmente, né, Galate, aqui uma ideia que me ocorreu agora, a gente pode até eventualmente agendar outras sessões aí, talvez um pouco com viés mais técnico, né? Com certeza. E aí a gente pega e mergulha realmente, quero tirar dúvida, quero esclarecer, quero entender, me mostra um exemplo desse negócio funcionando, né? Então, tudo isso acho que a gente pode marcar aí outras sessões, então já fica o nosso compromisso, né, Galate, de marcar logo, não vai demorar. Nas próximas semanas a gente já manda o convite para vocês, a gente dá uma boa mergulhada aí, tá bom, pessoal? Legal. Galate, quer completar alguma coisa aí? Fica à vontade, Hugo também. Não, acho que só colocar aí à disposição, né, que é para trabalharmos juntos aí nessa. A gente acredita muito nessa solução que a gente está entregando, né? É realmente uma solução que a gente entende aí como inovadora. O Hugo ajudou muito a esclarecer todas as questões aí de mercado a respeito das APIs, né? E uma coisa que eu acho que vai nos ajudar, né, em comum a elevarmos os nossos sistemas a outro patamar, só isso. Muito bom. Da minha parte, só queria agradecer, pessoal, pelo convite, pela confiança, né? Óbvio que a gente tem diversas perspectivas, como Engineer Manager, eu posso dizer que sim, a gente entende bastante dos desafios técnicos, e eu acho que eu posso imaginar a turma querendo ver o sistema, acho que é bacana, são visões complementares, e é um sistema muito robusto, assim, acho que um pouco que eu pude ver, eu queria agradecer a Lynx e parabenizar pela excelente plataforma. Muito bom, pessoal. Obrigado, Galate, obrigado a todo mundo, pessoal que esteve aqui com a gente. E como eu falei, a gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal da Lynx, então nos próximos dias acompanhem lá que vocês vão ver essa gravação disponível. E também a gente se compromete aí nas próximas semanas a agendar outras sessões mais técnicas aí para sanar a ansiedade do povo aí, tá bom? É isso aí. Obrigado a todos, pessoal, e um grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.